Oi, Liter amigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e hoje eu vim fazer o primeiro vídeo do ano e vai ser a minha TBR de janeiro. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comentem aqui embaixo se vocês já pensaram na TBR de janeiro. Se esse ano vocês vão fazer TBR ou mood read, comenta tudo aqui embaixo que eu vou deixar um lindo coração no seu comentário. Então, bora pro vídeo! Bom, uns mini avisinhos antes de começar o vídeo. A iluminação tá um pouco estranha nesse vídeo, porque assim, meu tripé acaba de quebrar, então tô aqui tentando, tá? Estamos tentando. E provavelmente vocês estão ouvindo um ruído que é do ventilador, mas sem condição, gente. Não tem como ficar sem ventilador neste momento, assim. Eu achei que eu já tinha visto o ápice do calor no passado, e esse ano vem pra me mostrar que eu estava errada. Agora, avisinho sobre como eu vou fazer, né, a minha TBR neste ano. Bom, eu vou manter, né, a minha TBR jar, como eu falei. Porém, esse ano eu tenho duas coisinhas diferentes. A primeira, como eu falei, eu vou participar mais ativamente dos clubes de leitura. Então, em vez de fazer como eu fazia ano passado, tipo assim, fazer lá os 6, 7 desafios que eu pegava da TBR, prompt e da jarrinha, né? E depois adicionava os outros livros, eu vou tentar adicionar os livros dos clubes, né, nos desafios mesmo. E aí, caso, né, não se encaixe, eu adiciono depois. E aí, com isso, eu vou tirar apenas de 2 a 3 livros aqui. Por quê? Porque eu já tenho 3 livros, tirando o do clube, que eu quero ler. Ah, Rayane, mas e se você nessas 2 ou 3, enfim, desafios que você tirar, você conseguir encaixar eles? Aí sim eu tiro mais 2. Senão, vão ser 2 desses e os livros já pré-selecionados. Além disso, a Bre eu falo bibliotecária da Lê. Leituras da Lê, sempre faz. Da Lê não, Jesus. Do Leituras da Bre, sempre faz o desencalha do ano. E esse ano ela resolveu fazer com desafios também. Então a gente escolhia livros para colocar aqui dentro de uma jarrinha e sorteava, tanto online quanto fisicamente. Vou fazer fisicamente porque prefiro. Rayane, quais são os livros que você colocou aqui? Bom, são os livros dos 12, tá? 12 livros para 2026. E são os livros também da Desafio das Estações e também algumas leituras que quero fazer releituras, ou livros que eu comecei e não terminei. Estão todos aqui. Então eu vou tirar um livro por mês, tá? Dessa jarrinha do Desencalha. A princípio, 2 daqui. Vou ter o livro 1, 2. 1, 2. Hoje não é meu dia, galera. Hoje não é meu dia. Então, né? Acabei de trocar um potinho bonitinho por esse, que não vai quebrar. Eu espero que o outro não quebre, senão eu vou ficar muito pé da vida. Mas o que eu estava falando é que então vai ser isso. Vai ser um desafio tirado dos 12 para os 12 meses, né? Não, desculpa. Vai ser um desafio, um livro, né? Um título tirado do Desencalha da Bre. Vai ser, a princípio, de 2 a 3 desafios tirados na minha TBR de arte que vocês estão acostumados a ver. Esse mês, especificamente, 3 livros que eu vou adicionar. E aí pode ser que pode acontecer meses que eu adicione livros, tem meses que não, eu só use os desafios mesmo. E neste mês específico, um livro do clube de leitura. Novamente, se eu conseguir encaixar esses livros em algum outro desafio, ou eles caírem, né, nisso aqui, porque tem chance desses livros ficarem aqui, tá. A gente aumenta ali os desafios. Mas, a princípio, é isso. Já deu muito trabalho esse vídeo, já deu vários problemas, então eu vou começar com o do Desencalha. Confesso que eu tô bem animada pra esse, tá? Tem mais de 12 desafios aqui, né? 12 livros, então vou escolher este daqui.
Mas também eu não estou tão preocupada quanto eu ficava, né, quando eu tirava nomes, né, títulos da minha jarra maior, porque aqui são livros que eu realmente quero ler. Meu Deus. Então, o primeiro livro uh, do Desencalha é Anjos e Demônios, do Dan Brown. Ok, deixa eu pegá-lo. Então, este aqui é o livro, né? Pra quem não sabe, eu comecei a ler ele em 2024 ou foi 2025? Por aí, 2024 ou 2025, acho que foi 2025 mesmo, esse ano que acabou de passar. E eu cheguei até a página 30 no capítulo 8. Eu estava gostando, mas eu acabei, sabe, quando você vai seguindo a vida e, enfim. E aí, esse livro tá no meu caderninho de leitura, nos livros que eu comecei, né, mas acabei não terminando. Então, Anjos e Demônios é uma ótima escolha. Então, agora eu vou para os dois desafios aqui. E lembrando, tirei um desafio que cabe um dos 3 livros, eu vou tirar mais um. Até realmente dar 2 desafios inteiros com a jarra. Eu vou ser sincera, eu não lembro o que as cores significam. Eu acho que o rosa tem títulos. Então eu tô um pouco preocupada. Se eu tirar um título, a gente vai desconsiderar, tá, galera? Eu vou pegar. Acho que amarelo tem título também, agora eu não lembro as cores. É. Eu acho que é verde e laranja, né? Que são desafios. Vamos lá, pegar um laranjinha. Este aqui. Primeiro desafio da TBR: dê uma segunda chance a um autor. Esse aqui. E aqui eu posso interpretar de 2 formas. Eu posso ler um livro de um autor que eu já li, mas que eu já li, gostei, eu vou dar uma segunda chance para o autor. Um livro que eu achei, não que eu gostei, né? Que eu achei mais ou menos. Ou de um livro que eu não gostei. Eu lembro que quando eu tirei esse livro, eu peguei em outra vida, talvez, a Taylor Jenkins Reid, e eu não queria pegar esse livro de novo. Então eu vou ver se tem algum outro autor que eu acabei não gostando para dar uma segunda chance. Um momento. Ok, tô com alguns livros aqui. Eu até considerei, gente, pegar livros que eu já tinha começado e não tinha gostado, e por isso eu dei um abandonado temporariamente, como é o caso de Laila. Qual outro também que eu pensei fazer isso? The Summer of Broken Rose, né? O Tempestade de Verão. Mas não, eu peguei realmente autores. Então, eu peguei aqui uma autora que eu não tinha gostado, li em 2025, acabei gostando, mas eu quero dar uma segunda chance para um outro personagem dela, que é a Agatha Christie. E aí eu tenho 2 opções do Hercule Poirot. Eu tenho Morte no Nilo e Os Crimes ABC. Essa é uma opção, um desses 2. A minha outra opção é pegar a Elizabeth Hoyt com O Príncipe Corvo. Eu comecei a ler esse livro, confesso, mas eu não passei nem no primeiro capítulo. E eu não gostei da escrita dela. Não sei se foi a escrita propriamente dita, mas eu não tinha gostado. E aí eu pensei em dar uma segunda chance, mas com o mesmo livro, por ser. Eu não ter lido quase nada. E ser o primeiro da trilogia. E aí eu daria uma segunda chance para a autora com o mesmo livro. Também é uma opção. Terceira opção foi a que eu comentei com vocês, em outra vida talvez, da Taylor Jenkins Reid. Li Daisy Jones, não gostei de Daisy Jones. E a última opção aqui é Dele e Dela, da Alice Finney. Eu tenho aqui, olha, bem aqui, Pedra, Papel, Tesoura. E não é que eu não gostei, eu acho que eu dei 3,5 estrelas, 3 estrelas. Só que eu esperava muito mais pelo que o pessoal estava falando. E é um livro que, assim, eu li em 2024. E em 2024 mesmo eu esqueci desse livro. Eu lembro de pequenas partes, mas eu não consigo conectar a história. E falam que esse livro dela é melhor. Então seria uma segunda chance para mim ver se o problema realmente foi o livro, enfim, ou se realmente é a escrita dela que não me agrada muito no sentido de ser memorável, vamos dizer assim. Então essas são as minhas opções. Eu tô realmente inclinada a um mistériozinho. Então a gente tem aqui essas 3 opções: Dele e Dela, Morte no Nilo e Agatha Christie. E ambos acabam entrando na mesma categoria. Agatha Christie, no caso o Hercule Poirot, e Dele e Dela com uma segunda chance para um outro livro da autora. Meu Deus, e agora? Eu tô. Tá.
Eu acho que eu vou escolher um da Agatha Christie, apesar de eu querer muito ler esse livro da Alice Finney, porque é o seguinte, eu tenho vários, se não quase todos, não todos, os livros da Agatha Christie na minha wishlist da Amazon. Não naquela que vocês viram, eu tenho uma outra wishlist que é especial da Agatha Christie. E eu quero realmente saber se meu problema era o momento que eu li o livro ou se é o Hercule Poirot. Então eu vou ler um dele. Se eu não gostar, eu posso ler o outro. Se assim, mesmo assim eu não gostar, eu vou tirar todos os livros que for dele e só vou deixar os da Miss Marple. Então, pra isso eu preciso ler. E aí, entre os crimes ABC e Morte do Nilo, esse foi o primeiro livro que eu peguei dela. Deixa eu ler atrás aqui pra decidir. Eu vou em Os Crimes ABC. Os Crimes ABC porque tem série também, o filme, né, na Globoplay, eu posso assistir depois. E é um livro relativamente curto, tem suas 247 páginas. Então eu vou no segundo livro, né, é Agatha Christie, Os Crimes ABC. E aí, a princípio, né, esse vai ser o último desafio que eu vou pegar da jarrinha. Vou pegar um verde agora, pegar esse verde aqui. Livro com uma vibe similar do anterior. Então, no caso, um livro de crime, mistério, enfim. Vamos lá. Ok, chegamos a uma decisão. Os Crimes ABC é de um detetive, né, que ele vai solucionar um caso de homicídio. Então, aqui eu peguei um onde tem homicídios, que é o massacre da família Hope, né? Onde a Lenora Hope, que é a filha, né? Ela acabou matando a família dela, só que ela não lembra de nada. Então, essa é uma opção, porque tem ali a mesma vibe de suspense e mistério com o homicídio. O outro, também nessa vibe, é dele e dela novamente, porque aqui fala, uma pequena cidade, um crime brutal, uma repórter e um detetive, seus segredos e mentiras podem salvá-los ou condená-los. Então, aqui também é o caso do homicídio, né? Então, aqui pode também encaixar. Eu acabei de ver que tem um bicho que eu achei nojento. E aí, um que tem realmente a vibe mais parecida seria Sherlock Holmes. É um detetive também, solucionando casos. Porém, esse livro aqui, eles são vários contos, né? Eu tenho aqui o primeiro lido, que é Um Estudo em Vermelho. E aí eu tenho ainda O Sinal dos Quatro e Aventuras de Sherlock Holmes, que são vários mini contos. Então aqui seria mais de uma história, tá? Este livro aqui, do Sherlock Holmes, tem suas 510 páginas. Dela, da Dark Side, que é lindo por sinal, meu Deus, tem suas. Nossa, só isso? 321 páginas, apesar de parecer muito, muito maior. E o Massacre da Família Hope tem suas 397 páginas. Eu vou ser esperta, como eu tenho anjos. Nossa, acabei de ver que os três são sobre, né? Enfim, mistério. Eu vou ser esperta, eu vou ficar entre esses dois que são menores, tá? Assim, gente. E agora? Esse aqui tá, se eu não me engano, na minha lista dos 12 livros. Deixa eu só confirmar isso agora. Eu vou escolher isso aqui porque, apesar dos livros que eu deixei separados, né, que eu queria ler também, serem dos 12, eu acho que quanto mais rápido eu acabar com essa lista, melhor. Porque, enfim, caso eu não leia um mês, vai que eu fique 2 meses sem ler. Pelo menos eu adiantei um bocado no começo do ano. Então eu vou escolher O Massacre da Família Hope. E aí, os 3 livros que eu tinha pré-selecionado são Nem Te Conto, da Emily Henry. Como eu falei, também está nos meus 12 para os 12 meses. E se eu não me engano, está no meu desafio não, bingo das estações de verão. Então, nem te conto aqui. Eu tô bem animada pelo esse livro. Eu acabei não lendo Um Lugar Feliz da Emily Henry em 2025, mas eu quero ler esse livro, quem sabe Um Lugar Feliz também em 2026.
Segundo livro é um que eu quero começar o ano com o pé direito. E para mim conseguir, eu acho que vocês já viram um pouco aqui, para mim conseguir realizar o que eu quero para 2026, nos desafios que eu coloquei, eu preciso começar esse livro relativamente rápido, que é Corrupt, da Penelope Douglas. Como eu falei, vai ser uma releitura para eu poder chegar até o livro do Will de novo, que é o Nightfall, que é o quinto livro, e finalizar a série lendo ele, e depois Fire Night. Como eu falei, eu acho que foi nos 12 também, para 2026. Eu já li esse livro pelo Kindle, acabei não marcando. Quando eu marquei bem preguiçosamente esse livro, então fica bem feinho. Mas eu quero muito, muito reler esse livro. Agora que eu tenho ele físico, né? Faz uns 3 anos que eu tenho ele físico. Tem, mas vocês entenderam. Então eu estou animada. E por fim, um livro que eu comecei, né, a ler ele em 2025, acabei não dando continuidade. Eu falei, se eu não me engano, no vídeo dos melhores e piores, né, de 2025, que eu estava lendo esse livro. Eu li um capítulo, galera. E aí, meio que chegou Natal, e essa semana Natal Ano Novo é um limbo onde eu quero ler, mas parece que eu não consigo ler nada, como todo esse ano. Então, eu já deixei ele para 2026. Novamente, nessa semana, Natal Ano Novo, eu terminar esse livro maravilhosamente ótimo. Se não, deixa ele para janeiro, que é Em Chamas, da Suzanne Collins. E aí, no caso dos clubes de leitura, né, eu estou participando do clube de leitura da Bre, o normal e o do King e o da Paty. Tem tanto de True Crime, tanto normal, e o da Lee Patterson. O clube da Lee Patterson, pelo menos, eu não vi. Eu posso estar bem equivocada, mas eu não vi nada de leitura de janeiro. O da Bre, do normal dela, eu me interessei muito, que era como que era o nome do livro? Atrás da Porta Sussurrante. Eu acho que é isso. Esse livro aqui. E eu quero muito, muito ler esse livro, só que eu vi que ele tá meio que por encomenda, e aí ele chegaria quase no metade de janeiro pra mim. E eu não sei se, tipo assim, eu ia conseguir pegar ele a tempo, se eu ia ter força pra ler aquele livro. Então eu resolvi pular, e aí, ao longo do ano, se eu quiser comprá-lo, eu compro e eu leio mesmo, não tendo participado do clube em si. Pro clube da Paty, tanto o do True Crime, tanto o do normal dela, não me interessavam. Então sobrou o clube da Bre, do Stephen King, e aí sim eu falei, esse, inclusive já comprei, não chegou ainda, mas é A Incendiária. É um livro que a gente vai ler em janeiro e fevereiro. E eu estou muito animada, porque apesar de eu não ter lido os livros do King que eu tenho ainda, eu vou finalmente comprar um outro livro para aumentar minha coleção, e aí eu pretendo lê-lo, né? E é isso, gente. Esses são os livros. Recapitulando rapidinho, então a gente tem do clube do Stephen King, a gente tem A Incendiária, da minha TBR mesmo própria, a gente tem Em Chamas, temos Corrupt, da Penelope Douglas, temos Nem Te Conto, da Emily Henry, e dos desafios da TBR. Nossa, fiquei rouca. E do desafio da TBR, a gente tem Massacre na Família Hope e Os Crimes ABC. E do sorteio, do desencalhe dos 12 para os 12 meses, né, no caso, só que o da Break, que é o desencalhe, a gente tem Anjos e Demônios. Gente, assim, não podia ter saído melhor. A gente tem bastante mistério barra suspense. A gente tem ali um romance, 2 romances, né, um romance e um dark romance. E a gente tem uma distopia. Eu estou apaixonada, e a gente tem um King também. Então, assim, eu estou muito, muito animada, estou muito, muito feliz com essa TBR, e eu espero que eu consiga lê-la, e serei muito feliz lendo ela, gente. E é isso! Ai, tô animada! Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo qual foi, se você já leu um desses livros, se você gostou, se você não gostou, comente tudo aqui nos comentários. Também me conta se você já fez a TBR de janeiro. Você vai fazer TBR? Você não vai fazer TBR? Você está participando de alguma maratona em janeiro? Eu sei que tem algumas ainda, eu tô vendo se eu vou participar de alguma mesmo. Conte tudo aqui nos comentários. Também me siga nas minhas redes sociais. A gente tem o TikTok, que é Rai Rodrigues. A gente tem o Instagram, que é a Bibliocanto da Rai. E a gente tem o Goodreads, que é Raiane Rodrigues. Então, gente, é isso. Um beijão e até semana que vem pro próximo vídeo. Tchau!